O que está se desenhando nos bastidores da política brasileira para 2026 não é apenas mais uma especulação eleitoral. É algo maior, mais silencioso, mais estratégico. Enquanto o debate público se concentra no presente, uma engrenagem começa a girar longe dos holofotes, aproveitando um momento raro da política nacional, um ponto de inflexão. E quando a política entra nesse tipo de curva, quem se antecipa costuma sair na frente. É nesse contexto que começa a circular, com cada vez mais força, uma expressão que chama a atenção nos bastidores do poder: a fórmula Bolsonaro-Derrite. Não como um anúncio oficial, mas como uma ideia que ganha corpo, ecoa em análises reservadas e começa a ser tratada como uma possibilidade real para 2026. A pergunta que se impõe é direta: existe espaço para uma nova força na direita brasileira? Para uma parcela crescente de analistas, a resposta não apenas é positiva, ela vem acompanhada de um alerta. Esse espaço já existe, e mais do que isso, já está sendo disputado. O Brasil atravessa um momento de instabilidade política que vai muito além de disputas partidárias. Há um sentimento difuso de desgaste do governo atual, uma percepção crescente de insegurança nas grandes cidades e uma economia que, para boa parte da população, segue transmitindo incerteza. Mesmo quando os dados oficiais divergem, a sensação social pesa, e em política, sensação move votos. Esse conjunto de fatores cria algo perigoso e, ao mesmo tempo, oportuno: um vácuo político. Vácuos assim não permanecem abertos por muito tempo, ou são ocupados por uma força organizada, com discurso claro e estratégia definida, ou se transformam em caos eleitoral, fragmentação, radicalização. E é exatamente nesse espaço que algumas articulações começam a ganhar sentido. E é aqui que o plano começa a ficar mais ousado. Segundo essa análise que circula nos bastidores, a aposta não está em um nome isolado, carismático ou salvador. A ideia é uma engenharia política, desenhada para unir forças diferentes, mas complementares. Dois perfis, papéis bem definidos, pensados não apenas para o eleitor, mas também para o sistema político. De um lado, Flávio Bolsonaro. Do outro, Guilherme Derrite. A lógica dessa composição não é aleatória. Flávio Bolsonaro aparece como o elemento de estabilidade. Ele representa a consolidação de uma base conservadora já existente, organizada, mobilizada, uma base que não precisa ser criada do zero, apenas reunificada e mantida coesa. Mais do que isso, seu perfil é visto como capaz de dialogar com o Congresso, com lideranças partidárias, com o próprio establishment político. Na leitura dessa estratégia, Flávio funcionaria como a âncora da chapa, o nome que transmite previsibilidade, articulação institucional e continuidade de valores conservadores. Mas estabilidade, sozinha, raramente vence eleições. E é exatamente nesse ponto que entra a segunda peça do tabuleiro. Guilherme Derrite surge como o elemento de ruptura, o fator emocional, a resposta direta à maior angústia popular do momento: a segurança pública. A presença de Derrite na chapa não seria apenas simbólica. Ela carrega uma mensagem clara, quase visceral. Enfrentamento direto ao crime organizado, sem meias palavras, sem rodeios. Na narrativa dessa análise, Derrite representa ação, confronto, intolerância com estruturas criminosas que, para muitos, parecem ter se fortalecido nos últimos anos. E aqui está o ponto que muda o jogo. Essa pauta não é acessória, ela ocupa o centro da estratégia. Mas de onde vem essa inspiração para uma abordagem tão dura?
A resposta apontada por essa análise está fora do Brasil. O modelo citado com frequência é o de El Salvador, sob o comando de Nayib Bukele. Independentemente de julgamentos morais ou jurídicos, o caso salvadorenho se transformou em referência regional. A ideia central é simples. O Estado precisa retomar o controle territorial e simbólico, demonstrando autoridade e capacidade real de impor a lei. A análise usa esse exemplo como narrativa política, não como cópia literal. Bukele seria a prova de que uma política de segurança firme, visível e contínua pode gerar apoio popular quando a população sente que o Estado voltou a agir. E é aqui que o contraste fica evidente. De um lado, um modelo que prioriza o cidadão comum, com leis rigorosas e enfrentamento direto ao crime. Do outro, uma abordagem criticada por enxergar a criminalidade sob uma ótica excessivamente social, relativizando a aplicação da lei e tratando criminosos como vítimas do sistema. São duas visões de mundo opostas. E eleições, quase sempre, são decididas nesse choque de narrativas. Mas existe um detalhe que costuma derrubar projetos aparentemente fortes no Brasil: governabilidade. Nenhuma candidatura vence sozinha e nenhuma governa sem apoio no Congresso. É nesse ponto que entra o personagem mais pragmático da política brasileira: o Centrão. O Centrão não tem ideologia clara, não tem projeto de país definido. Ele tem instinto de sobrevivência política. O cálculo é simples: quem parece mais forte, mais viável e mais capaz de governar recebe apoio. Eles não torcem, eles apostam. Segundo essa análise, o Centrão observa sinais: economia com dificuldades persistentes, popularidade em queda, resposta considerada frágil na segurança. Para um bloco movido por pragmatismo, esses sinais funcionam como alerta. E quando a percepção de fraqueza aparece, começa a busca por alternativas. É exatamente aí que a fórmula Bolsonaro-Derrite ganha sentido estratégico. A proposta seria apresentar uma chapa que mobilize a base conservadora, mas que também transmita força suficiente para convencer o Centrão. Em outras palavras, uma candidatura que sinalize vitória possível. É assim que as peças se encaixam. Primeiro passo: consolidar a base conservadora com Flávio Bolsonaro. Segundo passo: colocar a segurança pública no centro do debate com Derrite. Terceiro passo: usar exemplos internacionais como narrativa de validação. E, por fim, atrair o Centrão como pilar de sustentação no Congresso. O resultado seria uma alternativa que equilibra ideologia e pragmatismo, forte o suficiente para mobilizar o eleitor e previsível o bastante para tranquilizar o sistema político. E essa discussão não se limita ao Brasil. A pergunta final vai além de 2026. Será que esse modelo está se consolidando como um novo projeto político para a direita latino-americana? Se a resposta for sim, o que está sendo desenhado agora pode influenciar não apenas uma eleição, mas o rumo político da região na próxima década. Uma coisa, porém, já parece clara: essas movimentações não são improvisadas. Elas acontecem em silêncio, longe dos discursos oficiais. E muitas vezes, quando estratégias assim vêm à tona, já estão mais avançadas do que parecem. É por isso que entender esse tabuleiro agora pode ser mais importante do que muita gente imagina.